Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarese e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre condutores isolantes e aplicações da eletrostática. Vou começar aqui com um pensamento do momento, de um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, ele diz o seguinte, que a ousadia é, depois da prudência, uma condição especial da nossa felicidade. Então nós temos que ser prudentes, mas também ousados, E a ousadia, ela é a gente, realmente buscar, coisas maiores, não se acomodar, tá certo? Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a classificação dos materiais, O primeiro tipo de material que a gente vai ver são os condutores, Os condutores são materiais que oferecem pouca resistência para a mobilidade de cargas elétricas, Então eles conduzem as cargas elétricas com facilidade ou a eletricidade com facilidade. Exemplos de condutores, Os metais, que têm elétrons livres, soluções eletrolíticas, que têm íons livres, Então um exemplo, por exemplo, é uma solução de água com soda cáustica, Você tem lá os íons OH, os íons sódio na soda cáustica, o hidróxido de sódio, água e sal, NaCl, Você tem o cloro, íons negativos e o sódio, Gases ionizados também são bons condutores, Então, e você tem também plásticos condutores, tá bom? Então aqui são alguns exemplos de condutores, E o que caracteriza realmente essa pouca resistência para a mobilidade das cargas elétricas. Nós vamos ver daqui a pouco que o movimento ordenado de cargas elétricas é a corrente elétrica. Então, um condutor, ele facilita a passagem, da corrente elétrica. E os isolantes, eles oferecem grande resistência para a mobilidade das cargas elétricas, tá bom? Exemplo de isolantes, madeira, alguns plásticos e algumas borrachas. Então eles têm uma estrutura, Aqui, por exemplo, a gente vê o grafite, a gente vê o diamante, que são, na realidade, aí, isolantes, Isolantes elétricos, tá bom? Então tem uma grande resistência e oferecem grande resistência à passagem de cargas elétricas, tá? A gente tem outros materiais, que aí estão, não são nem condutores nem isolantes, mas, por exemplo, semicondutores, que são materiais que são intermediários entre os condutores e os isolantes. Esses caras aqui são muito aplicados para quê? Para fabricar microchips, como o silício, o germânio, O gálio também é um semicondutor. E temos os supercondutores, que são materiais o quê? Que são condutores perfeitos, Então, eles operam supercondutores a baixas temperaturas. Diversos metais podem se comportar como supercondutores quando estão a baixas temperaturas e materiais cerâmicos também. Isso aqui é um ramo da ciência que vem sendo bastante estudado ultimamente. Muito bem. Bom, algumas aplicações aqui da eletrostática. Então aqui os raios e os relâmpagos, como é que eles se formam, tá? Então nós vamos contar um pouquinho dessa história. As nuvens, ao se movimentarem no céu, elas armazenam cargas elétricas, você tem um atrito, entre o ar e as nuvens, e você vai ter então um armazenamento de cargas. Notem aqui que nessa nuvem aqui, você tem o quê? Você tem a carga negativa, que são as cargas que se movimentam na parte inferior da nuvem. E essas cargas negativas vão induzir na superfície da Terra o quê? Cargas positivas, como a gente está vendo aqui. Certo? E aí, à medida que você vai armazenando cargas, isso aqui nós vamos entender melhor quando a gente falar um pouquinho de potencial elétrico, chega um ponto em que a capacidade de isolante do ar, ela é quebrada. Então a rigidez dielétrica do ar, ela é quebrada. E aí o que vai acontecer? Chega um ponto em que o acúmulo de cargas elétricas é tão grande que vai acontecer o quê? Uma descarga elétrica. Nesse caso, saindo da nuvem e indo em direção à Terra. Por quê? Porque
porque a nuvem ficou carregada na parte de baixo negativamente. Mas a gente pode ter também o quê? Uma eletrização inversa. Aqui na nuvem cargas positivas e no solo cargas... Perdão, aqui na nuvem cargas positivas, no solo cargas negativas, e você vai ter uma descarga elétrica do solo para a nuvem. Tá? Então o raio ele não sai só da nuvem para o chão, ele pode sair também do chão para as nuvens, tá bom? Então aqui falando um pouquinho, e aí o que acontece, né? Você tem aqui, né, para uma forma de proteção, né, contra os raios, as descargas atmosféricas, você tem um para-raio, né? E aqui você tem a aplicação do que? Do chamado poder das pontas, tá certo? Né? Aqui nesse esquema aqui, a gente já vê aqui, ó, que a nuvem está carregada positivamente e ela induz na Terra cargas elétricas negativas. Aqui na ponta do para-raio vai ter uma concentração de cargas negativas e quando a descarga elétrica ocorre, o que vai acontecer? O raio vai bater aqui, ó, nessa ponta, e ele vai direto para a Terra, que é um receptor e doador universal de cargas elétricas, né? Esse raio aqui, esse para-raio, ele tem uma área aqui de proteção. Então ele fica no alto do edifício e de certa forma ele cobre toda essa área aqui, ó. Tá vendo essa área aqui, ó, que eu tô achurando aqui, riscando? Ele vai cobrir essa área e aí, né, você teria essa área aí protegida dos raios, né, de uma queda de raio. Então, por exemplo, né, quando está chovendo, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, o que é, né? Com áreas descampadas, abertas, né? Porque uma pessoa em pé numa área aberta é como se fosse um para-raio. Ela vai concentrar cargas elétricas na sua extremidade, ou seja, na sua cabeça, e ela pode ser atingida por um raio. Também não se deve o quê? Esconder debaixo de uma árvore. Você tem lá um campo aberto e uma árvore. Se você ficar ali, aquela árvore ela é o quê? Ela é um para-raio, um potencial para-raio, e o raio pode cair ali, né, naquela árvore, né? Então o ideal o que é? Quando você tem uma tempestade é se refugiar no interior de automóveis, né, ou dentro de uma residência, um lugar, um abrigo, né, que seja uma gruta, uma caverna, mas um abrigo, tá bom? Muito bem. Tá? Outras aplicações da eletrostática aqui, né, você tem a pintura eletrostática, né, em que você tem aqui um carro carregado positivamente, né, esse carro está carregado positivamente, e aí você aplica, né, por meio de uma pistola de tinta, o quê? A tinta carregada negativamente, as partículas de tinta carregadas negativamente, e elas vão se fixar ali no automóvel, né? Então é um tipo, né, de aplicação da eletrostática, chamada pintura eletrostática. A fotocopiadora também, né? Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver estudando um pouquinho de campo elétrico. Mas o que acontece? Né, aqui no caso da fotocopiadora, a gente tem aqueles toners, né? E para quem já viu um toner de uma máquina fotocopiadora, vai ver que ele é o quê? Ele é um pozinho bem fino. Então, aquele pozinho ali, ele é eletrizado, né? E ele vai passar ali para uma região de campo elétrico em que ele vai ser direcionado, tá? Para imprimir lá uma letra ou imprimir uma figura no papel. Isso é genial, nós vamos estudar um pouquinho mais, né? Vamos fazer até um exercício sobre essa questão da máquina, da impressora a jato de tinta também, né? Mas a gente tem aqui o princípio da eletrostática sendo aplicado aqui, né? Cada grãozinho, né, cada pozinho, né, cada grãozinho de pó de toner, ele se comporta como um corpo carregado, né, eletricamente, e ele vai, né, impregnar a folha, tá, de acordo com a orientação. Isso é uma coisa genial, gente. Isso é genial, esse funcionamento. Uma outra questão também, né, é a questão na hora do abastecimento de combustíveis, né, que você tem que se tomar cuidado, por quê? Né, você tem que estar aterrando ali no caso, tá? Né, aí com fio de cobre, né, para que você não tenha esse armazenamento de cargas, por exemplo, ali no avião, o avião atritando com ar, né, e ainda mais num ambiente seco, a altitude muito alta, né, muito grande, a grandes altitudes, né, ele vai se eletrizar. Então, quando você vai fazer o abastecimento, né, e mesmo ele parado com vento, né, com vento ele pode eletrizar, então você tem que fazer o aterramento desse cara para que não haja uma descarga elétrica e uma possível explosão de combustível, né. Essas vassouras também são muito interessantes para pegar poeira, né, como eu falei. Então você tem aqui espanadores, vassouras eletrostáticas também, que funciona, né, com isso aqui. Tá bom? Então isso aqui são algumas aplicações, essas são as referências da aula de hoje. A gente se vê na próxima aula de Física Geral 3. Até lá, pessoal.